podem abrir em Marcos, capítulo 2, nosso texto de hoje começa no versículo 13. Marcos 2, 13. Se a Raquelzinha começar a chorar, Susana vai ficar tranquila com ela. Ela está com uma cólica que vocês não têm ideia. Então, se ela começar a chorar, e provavelmente vai chorar, lembre que ela está sofrendo muito mais do que os nossos ouvidos. Tá? O negócio em casa está pronto, mas até desde já. Sara, muito obrigado pela dica. Ajudou muito o remédio, mas ainda é só o Senhor, né? Pela barriguinha mesmo. Meus irmãos, o capítulo, os versículos de hoje, eles são profundamente contrários ao nosso ser. Muito contrários. Mesmo muito. E por mais que você esteja muito familiarizado com Jesus, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo já ouviu muitas histórias de Jesus. E ainda mais essa, que muita gente conhece. Mas mesmo assim, tenha o seu coração guardado naquilo que o Senhor pode confrontar a sua vida hoje. E eu estou dizendo essas palavras bem calmas, bem tranquilas, porque eu também saí muito... Vamos perceber isso juntos. Eu gostaria, antes de nós lermos o nosso texto, ler o Salmo 117. É muito curto, não precisam, é mesmo tranquilo. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, que muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Mais uma vez. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, que muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Este belo salmo nos fala de uma verdade muito grande, que algumas vezes pode nos escapar, porque passa um pouquinho ao lado do que nós primeiramente pensamos. Mas, claro, esse texto fala sobre louvar ao Senhor. Mas percebam como ele fala de dois povos, gentios, e fala de povos. Ele não está falando no singular, ele não está falando só de uma nação, só de uma família. Ele está falando de muita gente, e muita gente diferente. Eu sou brasileiro, português, nigeriano e outras venezuelano. Só aqui nós já temos um exemplo disso. E quando isso acontece, normalmente há conflito. Há pessoas que podem se desentender. Há pessoas que podem querer que o outro não esteja na sua presença. Mas o que Deus quer é que todos, indiferente do lugar que veio, indiferente da maneira que querem louvar o Senhor, indiferente do que nós achamos do outro, o Senhor quer que todos o louvem. E essa é a verdade mais profunda. É que o Senhor não se interessa pelo que nós queremos, mas é pelo que nós, todos juntos, podemos louvar. E este belo salmo fala disso. De todos testemunhando o quão grandioso é o Senhor. Pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, que dura para sempre. É profundo. É simples, mas é muito impactante. Isso deve impactar mesmo a nossa vida. Os seus atos, os atos de Deus, são testemunhados por muitas pessoas. Quando nós temos um encontro com Ele, nós podemos testemunhar. Os seus atos de misericórdia, os seus atos de justiça, e nós podemos expressar isso louvando ao Senhor, por Ele nos alcançou. E porque Ele também alcançou a outra pessoa. Que muitas vezes, quando nós estamos falando de salvação, não é muito mais fácil pensar na minha salvação?
do que pensar no outro, a não ser os pais. Os pais normalmente querem que os filhos também. Ou também os filhos, os pais. Isso é natural. Mas, se nós pensarmos mesmo com muita sinceridade no nosso coração, não é tão rápido pensar na salvação do outro. Não é tão fácil. Porque normalmente nós estamos pensando somente no que é nosso. Somente no que é no nosso meio. Mas aquele que é diferente de nós normalmente, sinceramente, isso acontece. Isso pode acontecer muitas vezes. E quando isso acontece, nós estamos falando de pessoas religiosas, no pior dos sentidos dessa palavra. A religião não é má. Nós estamos praticando uma agora. Felizmente é a verdadeira. Mas quantas vezes nós podemos ser religiosos, aqueles que pensam que Deus somente pode servir a mim e não ao outro? Percebam como isso é simples, mas é mesmo muito desafiador. Porque nós somos o tempo todo instruídos pelo Senhor para adorá-lo, porque Ele salva muitas pessoas, e não somente eu. O texto de hoje vai falar sobre isso, meus irmãos. O texto de hoje vai falar sobre como Jesus alcançou uma pessoa, mas como aqueles que estavam vendo não se agradaram disso. E como Jesus confrontou estes que não se agradaram, que Ele quis salvar o diferente. Vamos ao nosso texto, com isso em mente. Louvai ao Senhor todos os povos. Louvai pela sua misericórdia, pela sua e pela sua fidelidade, que dura para todo sempre. Diz assim, então, em Marcos 13 a 17. De novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, porque ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Mais uma vez, no Evangelho de Marcos, nós temos Jesus em movimento. Jesus saiu de Cafarnaum e está agora à beira do mar, na praia, caminhando. O texto não nos diz o que ele faz, mas é compreensível. A beira do mar é um lugar muito tranquilo para se estar. Mas também nós vemos como Jesus não conseguia mais andar sozinho. Jesus já tinha uma multidão. O fato dele ser uma pessoa que conseguia instruir os outros na palavra atraía muitas pessoas. O fato dele conseguir expulsar demônios atraía muitas pessoas. E o fato dele poder também curar doenças físicas atraía muitas pessoas. As pessoas o seguiam, as pessoas queriam estar com ele. Então Jesus junto ao mar e toda a multidão vinha em encontro a ele. E ele os ensinava. Jesus estava vivendo a sua vida comum nestes dias. O que é interessante é que Jesus, em determinado momento, quando passa por uma coletoria, chama Levi. Outros lugares, em outros evangelhos, nós sabemos que este aqui é o Mateus, que escreveu o evangelho de Mateus. Mas aquele chamado de Levi foi este filho de Alfeu, sentado na coletoria. Esta informação é muito importante, porque ela é repetida mais 2 vezes. Levi, ser um coletor de impostos, é algo que, na cabeça daqueles que estavam com Jesus, pôde chocar muito. O coletor de impostos, meus irmãos, é alguém que, após a conquista do Império Romano,
daquelas técnicas que naquela época fazia parte do Império Romano. Os romanos queriam extrair o máximo de impostos de um povo. Qual era a maneira que eles acharam para fazer isso? Eu pego alguém que é deste povo e este vai cobrar do seu próprio povo. Mas tem algo que é muito mais chato, por assim dizer, do que isso. Que esta pessoa que cobrava o imposto tinha, no excesso do imposto, o seu salário. Então, o que acontecia? Essa pessoa sempre cobrava mais do que o devido. Aí está a corrupção. Então, Levi ser um destes, ele era judeu, ele estava no meio do seu povo, mas ele era uma pessoa que explorava profundamente os seus irmãos. E por isso ele era muito odiado. Então esta é a primeira cena que nós temos. Jesus, com uma multidão ao seu redor, ele não fala com a multidão, mas ele vai ao encontro daquele que é mais odiado dentre todos os outros. Aquele que explorava os seus próprios irmãos. Aqueles que é entendível, é compreensível, se nós formos pensar de uma maneira bem humana, é compreensível de ser odiado. Onde já se viu o sangue do meu sangue, povo do meu povo, me explorar para poder agradar o meu conquistador que subjuga o meu povo à escravidão? Não gosto muito dessa pessoa. É compreensível. Mas foi até esta pessoa que Jesus foi. Jesus chega até Levi e fala: siga-me. Levi se levanta e Levi vai atrás de Jesus. Essa é a primeira cena. A segunda, que é mais impactante que essa, é que Jesus não fica satisfeito em chamar este homem, mas ele vai na casa deste homem e tem um banquete com ele. Vejamos o versículo 15. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Eles eram muitos e também o seguiam. Marcos relata então que Jesus encontra Levi, Jesus chama Levi e Jesus vai até a casa de Levi. E é interessante como Levi chama outras pessoas para ouvir também o mestre. Pessoas que já seguiam, pessoas possivelmente que não seguiam, mas que conheciam Levi. Então, já que ele seguiu Jesus, eu também vou, porque eu quero conhecer quem que é este Jesus, que eu já ouvi falar, isso muito provavelmente já havia acontecido. Então, nós temos aqui 3 grupos de pessoas distintos na casa de Levi, comendo e ouvindo Jesus. Seus discípulos. Jesus ainda não havia chamado os 12, mas já havia muitas pessoas que se identificavam como discípulos de Jesus, que se auto-identificavam. Isso era muito comum acontecer. Jesus era um mestre, Jesus era alguém que interpretava a lei, e as pessoas queriam ouvir alguém que fosse assim. Então Jesus já tinha os seus discípulos. Nós também temos os publicanos, que aqui é uma outra palavra para o coletor de impostos. São outras pessoas, assim como Levi, que ganhavam a vida explorando os seus irmãos. Não perca isso da sua mente. São pessoas que a profissão dela era explorar. Se ele não fosse corrupto, ele não ganhava salário. Eles eram essas pessoas. E nós temos então os pecadores. É claro que hoje, quando nós conseguimos ler a Bíblia toda, nós não temos só até essa parte. Nós sabemos que todos nós somos pecadores, assim como Romanos diz, todos são pecadores e carecem da graça de Deus. Mas esta palavra aqui, eu acredito, meus irmãos, que ela está aqui como uma figura de linguagem para exemplificar as pessoas que não cumpriam a lei mosaica, os primeiros 5, a Torá, não é? Os primeiros 5 livros, os mandamentos. Por quê? Porque logo a seguir nós vemos que os fariseus e os publicanos identificam essas pessoas, os fariseus, os escribas, identificam essas pessoas como pecadores. Ou seja, eles estão se tirando uma parte, eles não são pecadores, os outros são.
Então, se eles, fariseus, que cumprem a lei, não são pecadores, quem não cumpre é pecador. Então, Marcos está fazendo essa distinção. Os discípulos, os publicanos e os pecadores, aqueles que não cumprem com a Torá. Okay? Nós temos esse grupo de três distintos aqui diante de Jesus. E isto chega aos olhos dos escribas, então aqueles que estavam fora, de uma maneira muito complicada. E quem são estes escribas? É pela segunda vez, então, que Marcos introduz essas pessoas, esse grupo de pessoas. A primeira vez é em Cafarnaum, quando Jesus é acusado de blasfêmia por ter curado alguém, por ter perdoado os pecados das pessoas. E agora, ao conviver com os pecadores. Então, Jesus, aos olhos dos escribas, não deveria estar ali. Percebam como, mais uma vez, nós temos essa questão de que o fato de Jesus querer curar alguém não é o problema. O fato de Jesus querer ensinar as pessoas não é um problema, porque ele já estava a fazer isso. Mas qual é o problema? Jesus estar com os pecadores. Jesus estar com aquele que eu não me agrado. Perceba que este é o problema da mensagem, ele já começa aqui. Não é Jesus ser uma boa pessoa, mas é ele querer alcançar aquele que não lhe agrada. Era o que os escribas dos fariseus estavam fazendo ali. Jesus queria alcançar homens como os publicanos, exploradores, e Jesus queria alcançar pessoas que nem cumpriam com a lei do seu Pai. Jesus queria alcançar essas pessoas, não era à toa que ele estava ali. E isso deixou, então, os escribas dos fariseus atônitos. Não pode acontecer isso. Por que Jesus está ali? Versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Por que Jesus, o Senhor, está aí? Por que ao invés de estar com pessoas que merecem mais, o Senhor está com uma pessoa que eu odeio? Por que o Senhor faz isso? Por que, Jesus? Por que o Senhor deveria estar em outro lugar, servindo outras pessoas? Não faça isso. Não faça isso. E, meus irmãos, quando nós vemos os fariseus fazendo isso, é muito fácil julgar. É mesmo muito fácil. Não é difícil compreender que essa é uma atitude errada, não é verdade? Mas eu queria ir um pouquinho mais fundo nisso e colocar eu e você na pele dos fariseus e desses fariseus. Os fariseus, eles foram homens muito importantes para o permanecer do povo de Israel na palavra de Deus. Antes, quando os gregos dominaram Israel e tiraram toda a adoração a Deus do centro do seu povo, os fariseus foram os únicos que quiseram permanecer na adoração. Eles correram risco de morte. Muitos morreram. Os fariseus foram os únicos, e até nos tempos de Jesus, eram os únicos que acreditavam que a palavra de Deus deveria ser pregada. Nós temos outras facções, como nós já vemos na Bíblia. Os saduceus, eles não acreditavam que toda a palavra deveria ser pregada. Nós temos outros que não acreditavam, mas os fariseus acreditavam. Eles acreditavam que a palavra de Deus era a coisa mais importante que tinha. E que todos deveriam fazer isso. Mas tinha um problema, que é o problema principal destes homens. É que deveria ser da maneira que eles queriam. Somente eles poderiam interpretar a Bíblia. Ninguém mais poderia. E tinha que ser do jeito deles. Se eu falo para você andar 2 passos por dia, tem que ser 2 passos por dia. Se você der 3, está fora. Não havia misericórdia para esses homens. Não havia. Ou você era igual a eles, ou você merecia a perdição.
O problema dos fariseus estava aqui. E quando nós pensamos nisso, quantas vezes eu e você não estamos nessa pele? Sinceramente, quantas vezes eu e você não estamos na pele destes homens que querem que os outros sejam a imagem nossa própria, que interpretem a Bíblia e a maneira que Deus age à nossa maneira. Não julguemos os fariseus tão levemente. Eu posso dizer, infelizmente, eu já caí nesse erro, de querer que outros fossem igual a mim. Mas isso não é certo. Porque nós não temos a única interpretação, porque nós somos falhos. Apesar de queremos defender a todo custo a palavra de Deus, que eu não estou duvidando disso, esses homens queriam defender, mas de uma maneira pecaminosa. Então, quando Jesus vai de encontro ao pecador, Jesus está fora da graça. Jesus não pode agir dessa maneira. E é por isso que eles perguntam, então por que Jesus come e bebe com pecadores? Por que Jesus come e bebe com esses publicanos que tanto prejudicam o nosso povo? E há essa resposta emblemática de Jesus no versículo 17. Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Mais uma vez eu quero ler. Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. O que os fariseus não percebiam, e o que Jesus deixa muito bem claro aqui, é a sua agenda. O seu real motivo de ter vindo a este mundo. Jesus veio a este mundo para trazer cura ao necessitado, seja ele qual for. Não era somente do povo dele. Afinal, Jesus era um judeu. Jesus queria que todos os necessitados alcançassem a sua cura. Jesus queria que aquele que estivesse perdido fosse alcançado por ele, independente de quem seja. Independente de quem seja. E ele usa então essa linguagem do médico que muitas vezes lida com o indesejável. Nós temos a Sara aqui, mas eu posso dizer a minha experiência. Eu trabalhei no hospital, minha mãe trabalha quase até os dias de hoje, mais de 20 anos, então eu fui criado basicamente em rotinas de hospital. E eu não me lembro, meus irmãos, de verdade, não me lembro de dias que eu podia passar por aqueles corredores e tinha festa, a não ser que um dos médicos ou dos enfermeiros estivesse fazendo aniversário. Normalmente, quando eu ia para o trabalho, eu escutava choro, eu normalmente sentia cheiros estranhos, porque pode acontecer. Jesus usa a imagem desse médico perfeitamente, porque o médico lida com o indesejável. E ainda mais nos tempos de Jesus, não é? Onde não havia hospitais limpinhos, não havia como você borrifar coisas no ar perfeitamente para às vezes eliminar o cheiro, não havia isso. Jesus, naquele tempo, os médicos tinham que lidar com o que era podre, com o que era indesejável, com aqueles que já muitas vezes já estavam perdidos. É só esperar morrer, não há solução, é só esperar morrer. Se as ervas não funcionam, se alguma coisa não funciona, espera morrer, está quase, tadinho, vamos lá preparar o funeral. Jesus usa essa linguagem. Ele lida com alguém, ele quer lidar com alguém, ele veio para lidar com pessoas indesejáveis. Pessoas que no seu estado espiritual estavam podres. Não veio pelos perfeitos. E aqui, então, eu preciso explicar essa perfeição. Então, Jesus veio lidar com o que era podre, então quem que pode ser perfeito? Não é um estado espiritual, não é um estado de justiça própria. É um estado de reconhecimento. Esta é a maneira que eu vejo isso, porque nós, mais uma vez, sabemos que não há nenhum ser que não tenha pecado, mas há muitas pessoas que preferem não reconhecer a sua necessidade de salvação.
Isso há muitas. E neste sentido, há muitos justos que não precisam do médico. Jesus está dizendo, então, que se há alguém que reconhece o seu estado de necessidade, ele vai ao encontro dessa pessoa. Se há alguém que não reconhece, por quê? Porque ele vai rejeitar, porque ele já rejeitou. O justo não precisa de mim, ele não me quer. E ele está apontando, então, de uma certa maneira, ei, fariseu, você disse que basta cumprir a lei, não precisa de Salvador. O Salvador que você quer é um militar para o livrar dos romanos, mas estes, quando eu chamei Levi, quando eu vou atrás desses pecadores, eles reconhecem que precisam de salvação. Então eu vou dar salvação. Perceba que não, em primeiro lugar, não é a pessoa que escolhe Jesus, mas nós já sabemos isso, mas Jesus é que chama as pessoas. E é as pessoas que reconhecem em Jesus a autoridade para o curar. Não estou dizendo que é por nós, é sempre por Jesus. Mas percebam a diferença do coração. A rebeldia, o não reconhecimento e o reconhecimento do seu estado de putrefação, de perdição. Jesus veio a este mundo para alcançar essas pessoas. Não importa quem seja. Ele quer salvar. E ele diz isso aos fariseus: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, sim pecadores. Eu vim por eles. Fariseus, eu vim por eles. Eu quero salvá-los. Eu quero muito salvar essas pessoas. Meu irmão, a pregação de hoje, mais uma vez, a pregação de hoje não pode não ter sido a primeira vez que você encontrou esse texto. Mas percebam como ele é profundo. E se é a sua primeira vez nesta passagem, ela é uma história, sim, de muitas outras que aconteceram. Mas é uma história, sobretudo, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre o estado do ser humano. Não é somente uma história. E, por favor, não deixe com que a facilidade de interpretar esse texto o tire do que você precisa se colocar na pele dessas pessoas. Nós nos colocamos, sim, na pele daqueles que Jesus os chamou. Sim, nós somos pessoas que Jesus chamou. E sim, somos pessoas que Jesus já alcançou. Muitos, felizmente, senão esta igreja não estava aqui. Sim, felizmente, nós estamos na pele de Levi. Aquele que Jesus chama, aquele que Jesus alcança, aquele que Jesus vai até a casa e tem um banquete e partilha da amizade da vida com essa pessoa. E sim, da mesma maneira que Levi teve que mudar de vida, nós mudamos e ainda temos que continuar mudando de vida. Somente para alguns exemplos, e é fácil perceber isso. Uma pessoa que extorquia os seus irmãos, continuar seguindo Jesus pode extorquir os seus irmãos? Levi teve que deixar isso. Levi foi um discípulo de Jesus, então a princípio ele deixou isso, senão Jesus não deixava seguir. O Levi deixou o seu sustento da vida para seguir Jesus. Este é o tipo de compromisso que Jesus aqui está expondo, e Marcos está expondo por essas palavras que foram reservadas. Quando eu e quando você seguimos a Jesus, tudo o que nós fazíamos antes, que ofende o caráter do nosso Senhor Jesus, que ofende a lei do nosso Deus, nós naturalmente temos que deixar de fora. Não é fácil, muitas coisas não é fácil. Imagina um homem do dia para a noite não ter sustento para nem comer mais. Não é fácil. Mas o Jesus nos sustenta. A segurança que Levi tinha no império que o segurava nas mãos, deixou de lado. E ele então passou a seguir um homem que mais tarde morreu. Levi não podia, e ele nem tinha a compreensão que Jesus ressuscitaria. Ele estava confiando em alguém que mais tarde morreria. Mas Levi confiou, mesmo nas palavras deste homem.
Levi poderia confiar e confiou em Jesus. E quando nós somos alcançados por este Jesus, que alcança o indesejável, nós podemos confiar nele e nós podemos mudar a nossa vida, porque ele nos dá o sustento completo. E a pergunta que fica é, quando nós nos encontramos com Jesus, eu consigo enxergar essas mudanças na minha vida? Naturalmente, se nós encontramos Jesus verdadeiramente, sim. Mas há uma segunda verdade muito profunda, que eu acredito que é o centro principal dessa passagem. É a maneira como nós vemos Jesus alcançar o que é indesejável. Marcos gastou alguns versículos e algumas palavras muito específicas, não é? Para especificar isso. Jesus, ele quer alcançar o indesejável. Como é que eu vejo isso? Como é que eu permaneço nessa verdade? Nós vemos Jesus revelando que o seu maior desejo é amar aquele que precisa de ajuda. E nós vemos no contexto que sim, Jesus era seguido por muitas pessoas. Muitas pessoas o seguiam. Muitas pessoas estavam ali para ouvir a sua interpretação, para serem curadas, para buscar sabedoria. Mas Jesus não veio somente para dar sabedoria às pessoas. Voltando a alguns versículos em Marcos 1 nós vemos o motivo. E nós vamos ver nos outros versículos que Jesus estava para anunciar o seu reino, o reino divino. Marcos 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1, 9 a 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este é o nosso Jesus. O Jesus que veio trazer o reino de Deus. E este reino de Deus significa que Jesus não era somente um mestre. Se Jesus era somente um mestre, muita coisa não faz sentido. Jesus, ele é o próprio Deus, em uma missão redentora. E ele veio para inaugurar o reino o seu próprio reino. Um reino que somente poderia ser alcançado por aquelas pessoas que se arrependiam. Não era por obras. Não era por meio da sua família. Não era por meio ou por causa do seu pão de pele. Não era pelo seu dinheiro. Não era de maneira nenhuma pelo seu local de nascimento. E não era de maneira nenhuma por causa de alguma igreja que nós frequentamos. É por causa do arrependimento. Arrepender-se dos seus pecados. Reconhecer que é pecador e necessitar da graça dele. Nós chegamos então justo no lugar que mais dói na nossa vida. E por favor, fique comigo só mais um pouco. Nós vemos como Jesus se interessa pelo pecador. E eu vou enfatizar isso até o fim. Jesus se interessa muito pelo pecador. Ele quer alcançar aquele que é necessitado. Jesus se interessa pelo enfermo. Jesus se interessava muito por essas pessoas. E quando Jesus se interessa por essas pessoas, há uma reação negativa daqueles que acham que podem controlar quem Deus alcança. Quando a nossa tendência é achar que nós estamos sempre do lado do salvo e nós nunca estamos do lado do religioso, nós podemos deixar escapar alguns erros do nosso coração. Que mais uma vez eu não estou só acusando os presentes aqui. Em primeiro lugar, a mim. Em primeiro lugar, a mim. E quantas vezes nós não censuramos alguém por ser diferente de nós ao se chegar diante de Deus?
Quantas vezes nós, ao ver que alguém está em pecado, ou é pecador, da maneira que você quiser chamar, quando alguém está em uma situação que nós sabemos que é errado, mas que essa pessoa quer adorar a Deus, nós fazemos assim, esse daí não deveria estar fazendo isso não. Com este pecado? Não deveria. Quantas vezes? Quantas vezes, quando há uma igreja diferente da nossa, que pratica as coisas que nós achamos duvidosas, mas que essas pessoas têm um desejo de adorar ao Senhor, nós falamos, eles deveriam agir mais como nós, porque nós interpretamos de maneira correta. Mas esse não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar fazer essas coisas. Sabe quem é que faz isso? O justo juiz. Sim, algumas pessoas são colocadas pelo Senhor para confrontar quando há uma heresia muito profunda. Sim, isso é verdade. Isso deve ser feito. E se nós começarmos a praticar coisas estranhas nessa igreja, é um papel dos presbíteros apontarem o erro. Sim. Mas quando um pecador quer se achegar diante de Deus, nós esperamos ele adorar o Senhor. E ter um encontro com o Senhor. E ao molde de Levi, percebam que a mudança veio depois e não antes de adorar o Senhor. As pessoas são modificadas pelo Evangelho e não pela nossa interpretação das Escrituras. Não é assim. Então, se alguém não se modifica, esperemos. E sabe o que é mais justo fazer? Orar por essa pessoa. Para que ela tenha um encontro com o Senhor Jesus de verdade. E se arrependa dos seus erros. E mais uma pergunta. Quantas vezes, quando o assunto é missões, nós podemos falar assim, por que enviar alguém para tão longe para esse povo, sendo que aqui precisa? Sabe por quê? Porque Jesus quer. Simplesmente por isso. Não porque você quer. E meu irmão, só para dar um exemplo muito básico, você pode falar assim, como que alguém pode pensar assim sobre missões? Eu quero dar um exemplo muito rápido. Quando eu estava vindo para cá, para Portugal, eu fiz a minha divulgação para as pessoas que eu conhecia. Porque afinal eu ia sair, não ia voltar mais. Sabe o que eu ouvi da boca de alguém? Teve uma pessoa que disse assim, Portugal, Europa, eles já rejeitaram o nosso Senhor Jesus, eles não merecem Jesus. Há muitos lugares no Brasil que precisam mais. Você vai estar perdendo a sua vida indo para lá. Agora me diz, em que lugar da história essa pessoa está? E eu posso dizer, é uma pessoa que é um exemplo para muita gente. E se ela estivesse nessa igreja, ela seria uma pessoa muito, muito mesmo abençoadora para todos nós. Mas é uma pessoa que o seu coração está mais interessado nos seus interesses do que nos interesses de Deus. Jesus quer alcançar os indesejados. Percebam que para ela, vocês são os indesejados. E a pergunta que fica é, quem para nós é indesejado? Que Jesus quer alcançar e o nosso coração às vezes é reticente. E se nós pensarmos sinceramente, de maneira mesmo com pausa, com calma, nós vamos encontrar alguém que é indesejado. E que Jesus quer alcançar. E muitas vezes nós fazemos assim. Há pessoas que merecem mais, há pessoas que não erram tanto. Há outros lugares melhores do que este. Palavras que certamente não vêm da boca de alguém, mas que nós sabemos que vêm da boca de alguém que muito futuramente vai ter juízo. Essas palavras não são do Senhor, são mesmo satânicas. Há pessoas que merecem mais. Há pessoas que não erram tanto. Há outros lugares melhores do que este. Meus irmãos, o que nós devemos fazer é orar e pedir para Jesus alcançar pessoas. E se for necessário, envie a mim. Eu quero servir essas pessoas, sim. Quero dar a minha vida pelo Evangelho, sim. E se o Senhor usar a minha vida para alcançar o indesejado, sim, eu quero. Se a nossa igreja de Portugal for usada para alcançar o indesejado, sim, vamos acolher essas pessoas de braços abertos. E se a nossa igreja, se todos juntos reconhecermos que algum irmão precisa ir para um lugar
que ninguém quer ir. Vamos juntos abençoar esta vida, para que essa pessoa vá, para que o Senhor Jesus seja conhecido lá também. Marcos 1,15 nos alerta para essa urgência. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mais uma vez, se Jesus é apenas um mestre para ensinar coisas bonitas, não vale a pena. Esta semana eu e o Levi conversamos com uma pessoa muito, posso dizer, próxima a nós, em que ela disse assim: eu não tenho problema com meu filho ir à igreja, ele até aprende umas coisas bonitas. Não, gente, estão perdendo tempo. Poderiam estar fazendo coisa melhor. Poderiam estar dormindo, poderiam estar no quarto. Se for só para aprender coisas boas, vocês não deveriam estar aqui me ouvindo, porque eu não sou os melhores. Se for só para ouvir coisas boas que Jesus tem para ensinar, tem tanto livro melhor do que a minha pregação. Tanto livro melhor. Tem tanta coisa melhor do que ouvir alguém pregar. Se Jesus é só um mestre, não faz sentido segui-lo. Sabe por quê? Porque se ele não é Deus, ele está morto. Essa é uma verdade que nós temos que encarar. Se Jesus não é Deus, não faz sentido eu e você estarmos aqui. Não faz sentido nenhum. Eu acordei 5 horas da manhã. Você acha que eu queria estar aqui se Jesus fosse só o mestre? Mas Jesus é meu Deus. Eu quero estar aqui com os irmãos. Se Jesus é o meu Deus, se Jesus é o nosso Deus, faz sentido nós perdoarmos aquele que nos ofende. Se Jesus é o nosso Deus, se Jesus é realmente Deus na nossa vida, faz sentido nós orarmos e evangelizarmos e levarmos o Evangelho para o indesejado. Se Jesus é nosso mestre, se Jesus é só um mestre a nos ensinar coisas bonitinhas, eu e você somos dignos de pena por estar perdendo a nossa manhã. É uma verdade que nós temos que encarar. Mesmo. Se Jesus é só o mestre que você quer que o seu filho aprenda coisas boas, posso dizer, há tanto lugar melhor. Porque aqui nós somos pessoas que foram alcançadas. E sabe o que isso significa? Que nós somos poucos. Só por Jesus nós somos bons. Só por Ele. E há tantas pessoas que poderiam ser melhor. E eu falo isso primeiro acusando a mim. Tantas pessoas. Mas por Jesus ser Deus, ser o verdadeiro Filho de Deus, faz todo sentido. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Porque Ele nos deu vida e nos dá vida eterna. Jesus, Ele é verdadeiro. Ele é o Rei que pregou o seu reino. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Essa é a grande virada. E por causa disso, a nossa vida faz sentido. Longe dele nada faz. Filipenses 3, 20 e 21. Enquanto nós esperamos aqui, enquanto nós viemos sempre à igreja, semana após semana, este versículo nos lembra da verdade mais profunda das nossas vidas. Uma das mais profundas das nossas vidas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Faz sentido. Não é somente por isso. É por uma pátria eterna. É por uma transformação plena das nossas vidas. Meu querido irmão que está passando por alguma angústia, seja ela física, seja ela emocional, Jesus, Ele é o médico que está ao seu lado. Para sempre. Sabe o que é isso? Para sempre. Para todo o sempre. Ele é o médico que está ao seu lado. Meus queridos irmãos idosos que já estão muito mais próximos, cronologicamente falando, ok? Muito mais próximos. E por causa disso sofrem
do seu corpo sofrem com tudo. E o desânimo pode tomar muitas vezes vocês. Sabem o que eu posso dizer? Jesus sendo verdadeiramente Deus, vocês logo estarão plenamente curados. E isso é uma verdade que é sua e você pode agarrar nessa verdade. Sabe por quê? Porque Jesus não é somente o mestre. Jesus é o rei que cura os enfermos. E o seu reino está tão próximo de você. Está tão próximo mesmo. E meu querido irmão que está aqui e que nunca pensou que você poderia estar nessa condição enferma. Se você reconhece a sua condição enferma, nós podemos conversar depois. E tem outros homens e outras mulheres que podem conversar com você. Para que você possa conhecer plenamente Jesus Cristo. E que Ele possa sarar as suas enfermidades. E eu queria, mais uma vez, ler então o Salmo 117. Agora com essa perspectiva tão bela do Evangelho, do reino do nosso Deus. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia.